Bem-vindos ao Página em Branco. Hoje vamos conversar sobre tradução literária. Temos aqui Amanda Magri de Abreu, escritora e tradutora. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Eu sou a Rafaela Andrade, eu sou a host. E vamos começar perguntando como você se tornou tradutora de livros. Essa é uma resposta um pouco longa, mas basicamente tudo começou porque eu sou uma grande buscadora e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer com a minha vida, exceto trabalhar com algum tipo de literatura. E eu me formei no colégio muito cedo, eu tinha 16 anos e, enfim, não achava que era o momento de ingressar numa faculdade. Então eu saí fazendo um monte de curso aleatório que aparecia na minha frente. Então eu fui fazer curso de fotografia, desenho, moda, pintura. Legal. E, e nessas eu acabei entrando num curso de francês e acabei amando o francês. E eu tive uma ideia um pouco idealizada no meio do curso, assim, de começar a traduzir livros em francês. É, Por que eu falo idealizada, né? Porque eu não tinha nenhuma noção de mercado, eu não sabia que demanda que tinha. Eu só lembro que existia uma conversa, assim, né, nos meios ali dos professores, que tinha pouco livro, né, pouca literatura traduzida do francês, né, que a gente realmente consome muita coisa norte-americana ou inglesa, mas não tanto do francês e carece um pouco esse lado da literatura. Então, na minha cabeça, idealizada, de 20 e poucos anos, não, acho que nem tinha 20 anos ainda, eu pensei, nossa, então eu vou me tornar uma tradutora de livros em francês. E, por um lado, foi legal, porque isso me levou a fazer o curso de letras, né? E, enfim, acabei indo atrás por causa disso, assim, mas no fim das contas acabei nunca traduzindo nada em francês. Ai, que pena. Ah, e não é. Acabou tendo muita demanda de inglês mesmo, mas Hum. acabou que o francês ficou. E qual foi o primeiro livro que você traduziu, você lembra? Com certeza. Foi A Mulher de Branco. É, E também, eu estava na faculdade de letras e quando eu resolvi, então, né, entrar na faculdade, eu fui atrás de alguma, algum lugar que tivesse já especialização em tradução e interpretação. Porque a maioria dos lugares que eu pesquisava, eu tinha que fazer a faculdade primeiro de letras, ou a licenciatura, e depois ir atrás de uma especialização, uma pós-graduação em tradução. E aonde eu fiz, na São Judas Tadeu, já tem as duas coisas juntas, né? Então você pode já começar desde o primeiro ano aprendendo toda a técnica da tradução, tendo matérias específicas para você atuar na área de tradutor e intérprete. E eu comecei então a construir currículo trabalhando como intérprete, tradutor, não na área da literatura. Eu fiz muito trabalho de intérprete em eventos, né, feiras de eventos. Acabei trabalhando, por exemplo, na Comic Con, no Legal. backstage. Foi muito legal. Eu conheci o pessoal do Supernatural, foi tipo o auge. E, assim, e foi muito divertido, mas ao mesmo tempo era bem desgastante, porque eu sou uma pessoa bem introvertida, então não era exatamente isso que eu queria fazer, mas eu sabia que era um bom lugar de partida, assim, né? E acabei, entre aspas, dando sorte. E fui construindo o currículo nesse sentido, assim. Trabalhei como intérprete de acompanhamento em clínica de estética, então o pessoal vinha da gringa para fazer botox, procedimentos assim. E eu acompanhava, tipo, informar, olha, alguém vai enfiar uma agulha na sua cara agora, sabe? Aquelas. E fui fazendo currículo assim desse jeito mais amplo, mais voltado para essa área, com coisas que eu sabia que ia ser, que ia demonstrar depois, né, que eu tinha um conhecimento no campo de alguma forma, né. E até que surgiu assim uma oportunidade da editora Pedra Azul, que estava precisando de tradutores, e aí eu enviei um e-mail, basicamente, e eles me mandaram um teste, e eu passei, e aí eles me enviaram a Mulher de Branco, que é um tolete de livro. Eu não sei se você já viu, mas ele é 700 páginas de livro. E foi o primeiro Nossa. trabalho que eu peguei. Eu fiquei apavorada. Eu posterguei, eu enrolei,
eu dei todas as desculpas que dava até bater água na bunda e eu pensar, cara, eu preciso entregar esse trabalho. E aí eu pedi extensão de prazo, enfim, isso nunca mais aconteceu na minha vida, mas é o medo, né, basicamente, ninguém tá Sim. isento. Mas foi o meu primeiro trabalho, foi A Mulher de Branco, que tá aqui, inclusive, É? Uau! com um calhamaço. Um calhamaço. Primeiro Começar livro. com um calhamaço foi uma prova de fogo, né? Foi assustador. Foi assustador. E tem mais exemplos de livros que você traduziu? Eu tenho alguns. É, eu tô na área já faz quase, vai fazer 10 anos, vai completar 10 anos, então tem bastante coisa já lançada a essas alturas. O mais recente foi pela editora Moody, que é um selo Young Adult da Ciranda Cultural, que também tá aqui, inclusive. Ficou prático, aqui Que pertinho. legal. E que é esse livro aqui. Que lindo. É um dos poucos livros atuais que eu traduzi, porque normalmente eu traduzo clássicos, mas foi uma experiência muito gostosa, assim, traduzir algo mais contemporâneo. E, no geral, eu traduzo clássicos, né? Então, eu traduzi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Legal, tô querendo ler esse. Lê a minha tradução. Vou procurar. Procura, procura. E aí você me conta o que você achou. Certo. E quais são os maiores desafios, assim, ao traduzir a literatura comparativamente a escrever um livro? Olha, eu acho que os desafios, pra mim, pessoalmente, muitas vezes são morais. Por que que eu falo isso, né? Porque quando a gente vai traduzir um livro, a gente tem que traduzir a visão do autor e não a nossa visão. Então, muitas vezes a gente vai acabar traduzindo um autor que tem uma visão de mundo que a gente não necessariamente concorda, né? Então, e como eu traduzo majoritariamente clássicos, muitas vezes essas visões de mundo vão ser um pouco diferentes do que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes a gente pode se deparar com algumas visões, querendo ou não, machistas, ou, enfim, homofóbicas, que entram muitas vezes no período e muitas vezes na visão de mundo do autor que realmente tem esse pensamento. Então, é esse desafio, assim, de eu tenho que passar a mensagem do autor, não a minha. Então, eu acho que É esse é um dos complicado. maiores desafios. E que tipos de livros que dão mais trabalho? É, o que é mais difícil, assim, de fazer, fora a questão moral? Eu acredito que muitas vezes livros que carregam um peso pelo nome do autor pode também travar, né? Então, por exemplo, quando eu peguei Virginia Woolf para traduzir, eu travei. Eu olhei para aquele livro e falei, meu Deus, quem sou eu para traduzir alguma coisa das palavras dessa mulher? Então, tem essa carga, assim, que o nome do autor carrega e que muitas vezes traz esse desafio de será que eu estou apto a fazer esse trabalho, né? Então tem esse lado assim que pode pesar bastante. Imagino traduzir um grande autor, deve ser um desafio, mas deve ser também muito satisfatório, né? Eu acho que é uma das melhores sensações assim, né, querendo ou não. Por mais clichê ou tradicional que possa parecer, traduzir Jane Austen pra mim, quando eu peguei Orgulho e Preconceito, né, foi foi chocante, no mínimo. Eu fiquei olhando assim, passada, tipo, eu não acredito que me passaram essa demanda. Como é que é o processo de aprovação, assim, da tradução? Tipo, você recebe orientação da editora? Quem é que aprova a sua tradução? Porque você disse que a maioria são clássicos, né? Uhum. Sim. Normalmente não tem bem um processo de aprovação. Eles me enviam o trabalho,
e eu traduzo e passo de volta para eles. Então, normalmente, né, como são clássicos, o autor não está vivo para reclamar. É. E no caso, por exemplo, né, do Quatro Bons Mentirosos, da Moody, eu não tive nenhum tipo de contato com a autora. Não sei nem se ela sabe da minha existência, provavelmente não. Então, o que rola às vezes é, lógico, né, eu faço a minha tradução do lado de cá, envio para a editora, e aí a editora vai fazer as alterações que eles acharem necessários, de acordo com, enfim, inúmeros motivos ali, normas internas, ou qualquer coisa que seja, porque a tradução é só a primeira etapa, né, do livro. Ele ainda vai passar. Aliás, a segunda, né? A primeira etapa seria toda a escrita, né? E os processos que o livro Sim. passou antes disso, mas assim, quando chega nesse lado de cá, né? A tradução é. A minha mão é só a primeira, né? Ainda vai passar por várias mãos dentro da editora. Então, as alterações muitas vezes vão ser internas, né? E nesse caso, quando tem algum feedback, é mais quando eu pego autores independentes, né? Então já chegaram em mim autores independentes pedindo para eu traduzir o livro deles, versar, na verdade, né, que é passar do português para o inglês. E aí, nesse caso, eu tenho uma conversa mais íntima, né, com a pessoa. Eu consigo alinhar certinho qual que é a expectativa dela, o que que ela quer, o que que ela não quer. Então, nesse lado, por ser independente, rola conversas mais nesse sentido. Mas para grandes editoras, não. Realmente é só um projeto que eles me passam, eu faço meu trabalho, devolvo para eles e aí eles seguem com o processo deles da maneira que eles acharem melhor. Você tem um exemplo desses autores independentes que você traduziu? Meu Deus. Agora você me pegou muito, porque no ano passado eu peguei um livro de uma moça. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu fiz uma postagem sobre. Sabe a Dory do Procurando Nemo? Eu sou a própria Dory. Eu Sim. tenho uma Eu, memória. eu É, também tenho uma memória muito curta. sim, exatamente. Caramba. Eu acho que o livro chamava O Apanhador de Sonhos. O Apanhador de Sonhos. Interessante. Mas realmente eu vou ficar te devendo, porque eu não encontrei aqui no meu Instagram. Mas foi o último projeto que eu peguei de tradução de autor nacional, assim, querendo versão, né? E eu, na verdade, não costumo pegar mesmo muito projeto de autor, assim, independente, porque eu já tenho muita demanda em editora. Então eu Entendi. acabo abrindo só algumas exceções ao longo do ano para encaixar ali. Esse ano, por exemplo, eu não consegui abrir nenhuma. Teve procura, mas eu realmente não estava com a agenda aberta para esse trabalho. Então eu acabo não pegando porque, enfim, né, quero dar minha atenção, né, óbvio. Então, É, tem que selecionar o que que você pode dar atenção. Não adianta abraçar o mundo com as pernas, né? exatamente. Já passou meu tempo de querer fazer um milhão de coisas e tentar me apertar e fazer. E hoje em dia não. Hoje em dia eu me respeito muito, respeito meus limites e o que eu sei que vai sair numa boa qualidade. Então, como eu tô com bastante, graças a Deus, né, tô com bastante demanda em editora, eu acabo muitas vezes agradecendo o contato e falando, olha, eu vou ter agora só, enfim, pro próximo ano ou outro, né? Mas é isso. Se eu lembrar o nome depois do livro, eu passo, Certo. mas eu realmente não me vem agora. Como é que funciona? Você trabalha para uma editora ou você faz para várias editoras, assim, é freelance? Não, é freelance. É, eu sou Hum, PJ, né? E então as editoras vêm, me passam e eu faço meu tempo, passo para eles o meu prazo, mas não tenho contrato de exclusividade com nenhuma editora. Eu não conheço nenhum tradutor que tenha, né? Na verdade, então deve ser é uma coisa tudo por bem demanda. diversificada, né? Porque vem livros de vários lugares diferentes. Sim, sim, costuma. Eu sou muito, assim, eu sou muito colaboradora do grupo editorial Ciranda Cultural.
né? Então eu acabo traduzindo muita coisa para eles e para os vários selos que eles têm. Então a Príncipes, a Mood, e aí já só deles já vem muita coisa diversa, né? Porque a Mood é Young Adult com, né, uma proposta mais moderna, a Príncipes já é clássico, eles têm também o Ciranda Escola, que é infantil. Então acaba vindo bastante coisa. Eu acabo recebendo mais clássico, porque sempre acabou sendo mais a minha viés. Mas desde que eu comecei a traduzir coisas mais atuais, eu tenho ficado completamente apaixonada. E fico pedindo mais, assim, porque realmente é uma experiência muito gostosa. Ah, e quais seriam seus gêneros favoritos, assim, pra traduzir? Olha, eu ainda gosto muito do clássico. Eu gosto muito de traduzir conto de fadas. É muito gostosinho, é uma experiência muito De leve. fadas. Eu gosto muito de ler contos de fadas. Eu gosto muito de ler tudo, né? Mas eu gosto muito de ler contos de fadas. Então, quando eu vou traduzir contos de fadas, eu sempre me divirto muito. É leve, é gostoso. É, esses gêneros mais atuais eu ando gostando bastante também, tanto de traduzir quanto de ler, né? Então, o New Adult, o Young Adult, todos esses gêneros assim mais de romances mais atuais também tá sendo uma experiência que eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu tô gostando. Eu tô até surpresa, assim. Então acho que eu Que tô até mais legal. nessa vibe. Tem algum. Você lembra de algum trecho, uma expressão, uma piada que tenha sido bem difícil de adaptar? Teve. Tem duas coisas que me vêm em mente, assim. Um deles é da Mulher de Branco, né? Que foi o primeiro que eu traduzi. Porque tinha um personagem muito excêntrico, que ele chamava Senhor Pesca. E ele era um estrangeiro em que ele gostava de usar expressões britânicas fora de contexto e errado. Então, muitas vezes as expressões dele não tinham um correspondente na nossa língua. Então era divertido brincar, assim, né, com as possibilidades. E aí eu não vou conseguir pensar num exemplo do original, mas eu lembro que teve uma expressão dele que eu traduzi como sim, piririm, pim, pim. E super funcionou porque basicamente o que ele queria dizer no original era isso, e aí eu encontrei essa versãozinha e eu achei tão divertido fazer, deu um trabalho. Parece simples porque, né, é uma frase assim bobinha, mas é muito difícil encontrar assim um contexto em que se encaixe, em que faça sentido com o personagem e que, enfim, e que mantenha a essência, né? Mas esse caso me vem em mente. E outro que me vem é quando eu traduzi Emily de Lua Nova, que eu não sei se você já ouviu falar. Não. É um outro livro da Lucy Maud Montgomery, que escreveu Anne de Green Gables, ou o famoso Anne with Annie da Netflix, né? E, e eu particularmente gosto mais até de Emily. Ele é mais melancólico e mais autobiográfico da autora, então super recomendo. Eu amo, é uma trilogia. E tem um personagem que eu traduzi o nome dele como John Lucento, porque em inglês era Lofty John. E era um contexto em que eles eram do interior e foi muito divertido brincar e pensar de que jeito uma pessoa do interior encontraria para meio que falar de uma maneira pejorativa de uma outra de um outro morador ali. E só para contexto, né? O meu marido é de uma cidade do interior, a minha família também, e foi assim que a gente se conheceu, no caso, né? Que eu ia passar as férias na cidade dele. E aí ele sempre tá comigo nos processos, e eu sempre chamo ele para brainstorming. Então eu lembro que nesse dia eu sentei com ele e falei: amor, vem cá, me ajuda a pensar. Como uma pessoa da sua cidade falaria se a pessoa fosse desse jeito e agisse dessa forma e tal, tal, tal. E a gente foi brincando assim até eu chegar nesse John Lucento. E super me lembra, assim, me remete aos meus tempos de pré-adolescência, em que eu tinha um primo dessa cidade que ele ficava me zoando na época porque eu gostava muito de ficar no computador, que é perfeitamente normal, né, pra qualquer adolescente. Eu nem ficava tanto assim, mas acho que pra ele, que era do interior, era muito, e eu era um pouco mais velha. Então eu lembro que ele me chamava de computadorzeira. Não faz nenhum sentido, né, mas era o jeito pejorativo dele de me chamar, assim. E aí
é meio que essa vibe, sabe? Ah, luxenta, computadorzeira, sabe? Umas coisas que não faz muito sentido, mas que tem toda essa vibe, assim, e que foi uma tradução que deu um trabalho chegar nela, por mais que ela pareça óbvia até quando a gente traz aqui o loft, luxento, pode parecer até um pouco próximo, mas pensar nisso foi um quebra-cabeça, assim, bem divertido. Eu imagino. Porque não basta traduzir ao pé da letra, não é? Não, traduzir ao pé da letra é um erro. É sempre sobre você tentar encaixar a cultura do lugar, né? Sim. E não dá assim pra você realmente só jogar no Google Tradutor e pegar e colocar de volta no livro, porque não vai fazer sentido. Pois é. E você sente que o tradutor ele é suficientemente assim reconhecido ou você já teve seu nome destacado na capa? Como é que é isso? É até uma conversa bem comum dentro do nosso meio, né? É que realmente é uma profissão um pouco invisível, assim, né? A maioria das pessoas dão uma certa ignorada no tradutor, né? A gente pega os livros, a gente meio que passa direto, o nome normalmente do tradutor não vem na capa. Eu lembro que até no primeiro contrato que eu peguei da Mulher de Branco, vinha falando que meu nome viria na capa, o que não veio, no caso. E, enfim, deixei passar, foi meu primeiro trabalho. E até hoje, assim, realmente não teve nenhuma editora em que meu nome veio na capa. Vem, vem em seguida, né, algumas folhinhas depois, mas assim, não vem numa posição de destaque normalmente, realmente é uma coisa que fica ali para você ir caçar ali dentro do livro, né? E a gente fala bastante sobre isso, sim, na comunidade, mas, né, tradutológica, mas realmente eu vejo que é sim, existe uma invisibilidade do tradutor, né? E claro que dentro de um contexto acadêmico, por exemplo, se estudam traduções, né? E aí nesse contexto, muitas vezes o tradutor ele é visto. Então até aconteceu uma situação bastante interessante em que no ano passado uma moça que estuda na Federal me contatou porque ela estava fazendo um TCC dela baseado, parte do TCC dela era baseado no meu trabalho de tradução de clássicos. E eu fiquei super surpresa, falei, caramba, achei que eu ia ter que morrer para as pessoas começarem a estudar meu trabalho, mas aconteceu antes, que legal. E então, nesse contexto acadêmico, muitas vezes, sim, o tradutor é visto, ele é estudado, principalmente num contexto que nem eu que trabalho com clássicos. Então, no caso dela, ela estava estudando justamente minha tradução de Orgulho e Preconceito, Virginia Woolf, esses nomes maiores também, né? Então, nesses contextos, as pessoas procuram o tradutor. Muitas vezes também a título de comparação de trabalho, o que também pode ser bem injusto, né? E mas em outros contextos, não. Eu percebo que as pessoas passam reto, assim, pelo tradutor. E então existe sim essa invisibilidade. Já aconteceu de alguém criticar sua escolha de tradução de uma palavra, de uma expressão? Com certeza. Inclusive, falando novamente, né, sobre a tradução do Orgulho e Preconceito, quando eu peguei essa demanda, eu pensei o que eu podia fazer de diferente, porque Orgulho e Preconceito já foi traduzido muitas vezes, né? E eu quis trazer toda uma proposta que a editora gostou bastante, que era de fazer um trabalho tradutológico para deixar o livro com uma leitura mais fluida, né? Porque normalmente quando a gente traduz clássicos, a gente tenta manter todo o teor rebuscado, né? Aquela linguagem um pouco mais quadrada. E eu quis trazer algo um pouco diferente, sem alterar em nada a história, e só fazendo um trabalho tradutológico para deixar algumas coisas mais claro. Então, só um exemplo. Muitas vezes, quando a gente está falando do senhor e da senhora Bennet, a gente vai bater reto, senhor, senhora, a gente não vai ler especificamente se é o senhor ou a senhora Bennet, e às vezes isso pode ficar confuso. O que eu fazia, por exemplo, era colocar a senhora Bennet, a esposa, né, para deixar um pouco mais claro, porque às vezes na leitura corrida você confunde o personagem no outro, porque o sobrenome é o mesmo. Senhor, senhora é só uma letra no final que muda, você bate o olho, você não sabe mais quem que tá falando o quê.
Então, algumas Uhum. coisinhas assim, miúdas, eu fui alterando e algumas escolhas de palavras para deixar nessa fluidez melhor. Foi um trabalho bem difícil, bem costurado. Eu, né, fui estudiosa de Jane Austen durante muito tempo, né? Durante a faculdade fiz vários trabalhos focados no trabalho, na obra, na vida dela. Então foi um trabalho muito cuidadoso, minucioso, muito querido para mim. Mas quando a editora foi divulgar, eles falaram que o livro era de uma linguagem facilitada. E isso pegou as pessoas. Porque as pessoas automaticamente assumiram que eu tinha mudado a história, que eu tinha tirado coisa, enfim, assumiram várias coisas que elas quiseram. E houve críticas, tiveram pessoas que vieram falar que, que trabalho, não sei o quê, mas o que eu vou fazer? Né? A pessoa nem leu muitas vezes. E crítica construtiva, eu espero que chegue. E eu agradeço quando vem. Mas hate, eu não clamo essa energia pra minha vida. Então eu não costumo dar trela pra quando é só hate gratuito. Né? Eu acho que quando vem uma crítica construtiva é outra história. E aí eu paro, escuto, agradeço e analiso. E observo se faz sentido ou não. Mas, enfim, acontece sim, aconteceu de algumas vezes, não só com relação a esse trabalho, mas de outros também, as pessoas virem perguntar, questionar, e eu sempre explico. Se a pessoa vem principalmente querendo saber, eu sempre vou parar para explicar, para mostrar meu ponto de vista, né? Mas é essa diferença clássica do crítica construtiva e do hate gratuito, né? E agradecimento, você já recebeu? Já, na verdade já, e até aproveitando, nossa, parece que eu só vou falar dessa obra, né? Mas de Orgulho e Preconceito também veio gente pra mim falar que foi a primeira vez que gostou de clássicos, que era essa o meu intuito desde o princípio, foi pensar nas pessoas que não gostam de clássicos, não gostam de Austen, então, e por causa da linguagem muitas vezes. Então, tive sim pessoas que vieram pra mim falar que começaram a gostar de clássicos por causa desse livro, que deram uma chance pra Jane Austen e gostaram por causa desse livro, que então, tipo, show, o meu objetivo foi atingido. E teve pessoas que viraram pra mim e falaram: "Nossa, eu entendi melhor esse trecho da história depois que eu li a sua tradução", que também era o objetivo que eu queria Sim, e que deu super que certo. legal. E você tem algum conselho para quem pensa em seguir carreira na tradução literária? Olha, estude bastante e tenha paciência, porque o caminho das artes ele costuma ser mais tortuoso. Mas é super possível, é um caminho possível, ele existe e, e é possível. Eu já me deparei com pessoas na minha vida falando que não, que a gente nunca ia traduzir clássico, que não tem demanda para isso. E não é verdade, né? É só uma escolha. Né? Eu acho que trabalhar com arte é uma escolha diária. Né? A gente acorda todo dia olhando quais portas a gente quer deixar abertas e quais a gente escolhe fechar. Então, trabalhar com arte, trabalhar com literatura é a mesma coisa. Precisa de uma insistência. Então, paciência e estude. Acho que esse é meu conselho, assim. E tem alguma ferramenta, algum curso, hábito que você acha que seja indispensável para tradutores? Porque tá claro que não é apenas saber o idioma. Não, definitivamente não. E esse é um grande erro que acho que muitas pessoas cometem, assim. Então, como eu falei, né, estude é bem real, né? Existe sim faculdades de tradução mesmo, né? Não só cursos livres, né? Mas sim pós-graduações, graduações voltadas para a tradução. Então, eu acho que é super importante, sim, você investir em algo mais profissional possível para você ter mais chances, né, de conseguir realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Até porque existem várias questões que só você estudando sobre a profissão para você compreender a fundo, né? E que mesmo numa conversa assim de podcast eu não conseguiria resumir. Então é uma vivência, né? Um estudo longo que, que é necessário. Então eu acho que é isso, assim. De curso específico,
não sei te falar, eu acho que cada um vai encontrar seu próprio caminho, né? Eu, por exemplo, estudei na São Judas Tadeu e eu gostei bastante do curso, na época que eu fiz, pelo menos, foi um curso muito bom. E, enfim, se tem uma recomendação, eu recomendaria esse, mas também, enfim, funcionou pra mim. Pode ser que outra pessoa fez esse curso também não gostou, não funcionou pra ela. Eu acho que vai ser muito de cada pessoa mesmo, mas acho que meu conselho no geral é só procurar uma boa formação na área e, e investir nisso de verdade, sabe? Olhar com carinho. E você tem algum projeto, assim, algum autor, um livro que você sonharia traduzir? Tipo, você já traduziu Orgulho e Preconceito, já traduziu Virginia Woolf. Qual seria o sonho, o novo sonho? Eu vou ser sincera, eu acho que era esse. Eu acho que, sinceramente, meu maior sonho era traduzir Jane Austen e eu tive muita. Acho que sorte não é a palavra, é, é algo talvez maior do que isso. Mas, basicamente, esse era meu maior objetivo, porque, como eu disse, eu fui uma grande estudiosa de Austen durante muito tempo. E então eu acho que meio que esse era meu principal objetivo voltado para a tradução. E nesse momento a tradução ela acaba sendo um complemento da minha vida, né? Ela já foi muito protagonista na minha vida e agora ela tá mais como um complemento, que ainda me satisfaz muito, mas que ela não tá mais num lugar de protagonismo, né? Porque desde 2020 eu venho investido cada vez mais na minha carreira como autora. Então, isso tá tomando mais o protagonismo na minha vida e a tradução não está mais como um grande local de sonho. Eu ainda gosto muito de fazer isso, mas eu acho que meus principais objetivos talvez já foram atingidos nesse sentido. Não sei dizer. Pode ser que apareça algum sonho novo, mas por enquanto eu tô satisfeita. Ai, que bom que você realizou seu sonho em questão de tradução. Foi. É uma coisa muito feliz quando a gente realiza um sonho. Quer falar um pouco sobre seus projetos como escritora? Quero, eu queria, na verdade, só fazer mais um comentário sobre esse último tópico, que eu acho que um sentimento que eu sempre tive é que traduzir esses clássicos, pra mim, sempre trouxe uma sensação de. Ai, não sei se é besteira que eu vou falar, mas de estar um pouco é, aprendendo com os grandes mestres do passado de um jeito muito direto. Então eu acho que eu me sentia muito mentorada diretamente por eles. E eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira como escritora. Eu sempre escrevi desde novinha, inclusive recentemente eu desbravei um caderno de poemas que eu escrevi quando eu tinha 11 anos. E então eu sempre escrevi, sempre fui escritora, né? E essa vivência como tradutora durante esses últimos 10 anos tem sido para mim esse grande mentorado, assim, né? Com autores gigantes, né? Como Jane Austen, Wilkie Collins, enfim. E acho que era isso que eu queria só comentar sobre esse último Ai, que tópico. legal. E sobre os projetos novos, né? Você comentou. Eu acabei. Na verdade, vamos lá. O meu livro de contos de terror e mistério atingiu o ranking de best-seller na Amazon. Sim, Parabéns! obrigada. E eu tô muito feliz com isso. E também esse ano eu escrevi meu primeiro romance, escrevi e finalizei meu primeiro romance sob a mentoria da Lilian Cardoso. E estou agora nos processos de publicação, enfim, né? E estou muito feliz com isso também. E espero que no ano que vem esteja aí no mundo para todo mundo ler comigo. E não posso falar muito sobre esse projeto agora, mas é algo que me realizou demais, assim. Escrever esse romance foi foi a realização do sonho. Era o meu novo sonho, era escrever esse romance. Ah, eu entendo. Eu também acabei de concluir o meu primeiro romance e Ai, que delícia, parabéns! estou muito feliz. É. Está imprimindo na gráfica já. Ai, que delícia! E eu entendo como é realizar o sonho e mudar o sonho e chegar no novo sonho e nossa, deve ser uma sensação muito boa. E eu acho que a vida é sobre isso, né? É sobre a gente ir e conquistar o que a gente
queria e aí a gente encontrar algo novo pra gente ir conquistando, né? E eu acho que é fantástico, né? A gente poder continuar indo atrás e criar novos objetivos e, enfim, acho que mantém a cor da vida, né? É, a felicidade é o caminho mesmo que a Uhum. gente segue. Sim, um amigo meu esses tempos, ele falou uma coisa que eu achei muito sensacional, assim, e que eu vou falhar miseravelmente em citar, porque ele fez de forma linda e eu não vou conseguir reproduzir tão bonito quanto ele. Mas ele disse algo como se quando a gente se aproxima cada vez mais da nossa essência, né, do nosso eu superior, do nosso eu interior, quando a gente está fazendo o que a gente realmente ama e que realmente nos traz uma felicidade verdadeira. E quando ele falou isso de uma forma muito mais bonita do que eu consegui falar agora, eu fiquei pensando, nossa, é muito verdade. Quando a gente faz o que a gente realmente quer, a gente se sente tão a gente, né? Sim, E acho que não tem nada com melhor do que certeza. isso. É. Então, é isso por hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que Por favor, agradeço. apoiem os livros da Amanda. É muito importante apoiar o trabalho de tradução e como autora também. E muito obrigada por hoje. Eu que agradeço, Rafa, de verdade. Obrigada por esse espaço de poder falar, né, ininterruptamente. E poder falar sobre tradução, né, que a gente estava comentou sobre a invisibilidade, então é sempre muito bacana ter esse espaço. Agradeço de coração. E foi um convite que chegou assim num momento muito maravilhoso. Obrigada de coração. Obrigada.